Olá, pessoal! Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações responsável pelo Empíricos 10 Ideias, que é a nossa carteira mensal de ações recomendadas para cada mês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a performance dessa carteira no mês de janeiro, que foi dominado pelo macroeconômico, e quais são as apostas para o mês de fevereiro, que deve ser um pouco mais dominado pelo microeconômico, e no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê. Vem comigo! O mês de janeiro teve a macroeconomia, principalmente no que diz respeito à política de juros, como o principal tema do mês. Depois de um forte rally das ações em novembro e dezembro do ano passado, as ações se corrigiram nesse mês muito por causa dessa questão dos juros, né? E balizado pelos juros lá fora, principalmente. Então, ao longo do mês, a gente teve algumas divulgações de dados da economia americana, de criação de empregos, de PIB dos Estados Unidos, que sugeriram que a economia lá fora está muito forte ainda. Com isso, mesmo que a inflação já esteja caminhando para a meta do Banco Central americano, essa força da economia, ou seja, a ausência de uma recessão, elimina a necessidade de um corte de juros agressivo e prematuro por parte do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Então, por causa disso, exatamente, a gente viu o mercado corrigir as apostas dele por meio da curva de juros futuros sobre quando vai começar o corte de juros nos Estados Unidos. A gente virou o ano com uma probabilidade implícita na curva de 90% de chance do Banco Central lá cortar os juros em março, e agora no final do mês de janeiro, esse corte já está previsto para maio, né? Em linha com o nosso cenário do time macroeconômico aqui da Empíricos desde o início do ano, né? Então o mercado meio que convergiu para o que a gente já esperava, mas isso, é claro, gerou uma penalização nas bolsas de valores e o Brasil não passaria impune. Nós, como um bom mercado emergente, a gente é muito dependente aí do fluxo de investidores gringos, e toda vez que tem algo no sentido de juros mais altos lá fora ou um pessimismo marginalmente um pouco maior, os mercados emergentes, incluindo o Brasil, acabam sofrendo. Então, com isso, o Ibovespa caiu 5% em janeiro e o índice das small caps, que é mais correlacionado com o nosso cenário doméstico aqui, caiu 7% no mês. Agora, do ponto de vista microeconômico, aí sim a nossa carteira ela capturou alguns destaques, alguns dos poucos destaques microeconômicos do mês, que foram justamente movimentos de consolidação. A gente viu movimentações nesse sentido no setor de óleo e gás, com a 3R avaliando uma combinação de negócios com a PetroRecôncavo, o que no dia seguinte ao anúncio, né, dessas negociações gerou uma alta de 8% nas ações da 3R. Então as ações da 3R estão presentes na Empíricos 10 Ideias e capturaram essa valorização. Um outro movimento de consolidação foi no setor de varejo de moda, onde no último dia do mês saiu a notícia de que a Arezzo & Co, também presente no Empíricos 10 Ideias, está avaliando uma combinação de negócios com o Grupo Soma. No dia que essa notícia saiu, as ações da Arezzo subiram 12% e nós também capturamos essa alta. Com isso, a carteira teve uma performance melhor do que os índices acionários brasileiros no mês que foi de correção, né? Então, contra uma queda de 5% do Ibovespa e de 7% do índice Small Caps, o Empíricos 10 Ideias teve uma queda de 3,3%, mais uma vez mostrando a importância de não se comprar qualquer coisa, mesmo quando o cenário é positivo para a bolsa, né? Agora sim, vamos ao que interessa, falando de fevereiro. Bom, a gente continua com uma visão super positiva para a Bolsa de Valores neste ano de 2024, mesmo sabendo que correções como a de janeiro fazem parte do processo de se investir em renda variável, que, como o nome muito bem diz, varia, né? Então, correções técnicas aí de curto prazo no mês a mês são mais do que naturais e a gente continua com boas expectativas. Por quê, né? A gente tem dois motivos principais. Os juros caindo de forma combinada nos Estados Unidos e no Brasil tendem a gerar um alívio para os lucros das empresas, né? Seja pela diminuição dos juros da dívida ou pelo estímulo à demanda que a queda de juros traz. Esse é um motivo. E um outro motivo é o efeito que essas quedas têm no custo de capital, né? Quando o custo de capital abaixa, os investidores reavaliam qual é o valor justo das ações. Com o custo de capital menor, o valor justo dessas empresas tende a ser maior, né? Porque o valor justo nada mais é do que a soma dos fluxos de caixa futuros descontados a valor presente. Como a taxa de desconto menor, esse valor presente sobe, tá certo? Então, isso gera um efeito de reavaliação dos múltiplos das ações. Então, crescimento de lucro com reavaliação de múltiplos, a gente tem um cenário muito positivo para o crescimento de
preço das ações. Para fevereiro, a gente não tem nenhuma decisão de política monetária, ou seja, de juros planejada. E, ao mesmo tempo, a gente começa com a temporada de resultados aqui no Brasil. Então, diferentemente de janeiro, a gente deve ver o microeconômico ganhar ainda mais destaque no mês de fevereiro. E é nisso que a gente está apostando, né? Nesse primeiro mês da temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, o setor financeiro tende a ganhar destaque porque é ele que abre a fila. Geralmente as empresas do setor financeiro são as primeiras a divulgar os seus números, né? E a gente tem uma expectativa de uma disparidade de performance entre as empresas desse setor. De um lado, empresas que continuam executando mal, continuam entregando resultados decepcionantes, como foi o caso de Santander Brasil, né, que divulgou um resultado aí bem aquém do que eu esperava, tá? Inclusive não está presente na Empíricos 10 Ideias. Mas de outro lado, a gente deve ter os bancos e as instituições financeiras que se descolam dos pares, como a gente espera que seja o caso de Itaú e de BR Partners. Essa última, uma small cap pouco conhecida pelo mercado, pouco coberta pelos research institucionais, mas com valuation exatamente por isso bem atrativo e que a gente tem uma expectativa de resultado bem interessante para o quarto tri. A empresa também divulga neste mês. O setor financeiro tem um peso bem relevante na nossa Empíricos 10 Ideias de fevereiro, tá? Ele representa 20% da nossa carteira, incluindo essas duas aí empresas que eu falei. Então a gente tende a capturar esses resultados positivos dessas empresas. Fora o resultado financeiro, a gente também deve ter o resultado de Iguatemi, que, a julgar pela sua prévia operacional que a companhia divulgou algumas semanas atrás, deve ter um ótimo resultado financeiro. E por isso essa ação também está presente no nosso Empíricos 10 Ideias de fevereiro. De forma geral, pessoal, a gente continua mais otimista com as empresas ligadas à nossa economia doméstica, ao mercado brasileiro, do que com as exportadoras de commodities, né? Como seria o caso de Vale, Petrobras, Suzano. Tudo indica que a demanda global por esses materiais está se arrefecendo, a despeito das tentativas do governo chinês de estimular a economia, né? Parece que isso não tem funcionado tão bem. E aqui no Brasil a gente já está numa parte mais avançada do ciclo de queda de juros. Vários trimestres depois de o Banco Central começar a cortar os juros, a demanda aqui ela já tende a sentir para o lado positivo, né? Melhorando as vendas das empresas. Então a gente está mais otimistas com empresas do setor doméstico e por isso elas dominam a nossa carteira Empíricos 10 Ideias de fevereiro. Em tudo isso, pessoal, como é um mês dominado pelo fator microeconômico, o que significa? Que o mercado vai olhar com lupa ali os resultados, a execução, a performance operacional das empresas. A gente mantém a nossa preferência por companhias de alta qualidade. A gente ainda está evitando aqueles casos de empresas muito alavancadas, que por mais que possam subir mais, né, em qualquer movimento de otimismo marginal do mercado, a gente ainda acha que não é o momento da economia real para apostar nesse tipo de empresa, porque o tiro pode acabar saindo pela culatra, já que a economia não está tão boa assim ainda e as taxas de juros ainda estão muito elevadas, por mais que em trajetória de queda. É isso, pessoal. A carteira completa vocês podem conferir no link abaixo, juntamente com o relatório com as teses de investimento que vocês podem acessar de forma gratuita. Basta se cadastrar aqui no link que está na descrição do vídeo. É rapidinho e nos vemos no próximo mês. Um abraço e bons investimentos.